Homenagem a Kardec, do espírito Amaral Ornelas, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, serás eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte, a alma do povo canta e freme ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste. Herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Meus queridos amigos, que nos acompanham virtualmente neste nosso primeiro encontro via Skype, nessa participação em que se congregam 9 casas espíritas daí da Austrália e Nova Zelândia. Nós temos a grata satisfação de poder participar, mesmo que à distância. Aqui em Brasília são 8h37 da noite, aí são acho que 9h37 da manhã. Fico muito feliz pelo convite aí do Saulo de Tarso, né? Pena que ele não pôde comparecer, mas feliz por ele estar de bebezinho novo. E agradecer então a oportunidade de estarmos com vocês. Meu nome é Nazareno Feitosa e quero também abrir a nossa fala dizendo que, apesar de ser trabalhador, facilitador de estudo sistematizado da Comunhão Espírita de Brasília e colaborar também na Federação Espírita do Distrito Federal, nós não estamos aqui representando nenhuma dessas instituições. Estaremos aqui apenas como mais um companheiro, mais um amigo, de ideal, tentando compartilhar e aprender com vocês. Certamente há companheiros aí que nos acompanham com muito mais conhecimento até do que eu, então será muito mais um compartilhar de ideias do que propriamente uma palestra. E já que o Skype permite essa interação, vamos aproveitar para que ela não seja somente uma comunicação unidirecional, que ela possa ter esse feedback, vocês possam também participar, fazer perguntas, trazer também as dúvidas que vocês possam, e aquilo que eu não souber responder, eu serei bastante honesto e franquearei a palavra para aqueles outros mais experientes e mais preparados também possam nos auxiliar, ok? Então nós vamos, nos foi sugerido que a gente aproveitasse esse encontro regional de vocês, que a gente falasse da felicidade do trabalho com Jesus e das dificuldades da convivência na casa espírita. Na verdade, sobre esses dois temas são 2 seminários bem amplos. O da dificuldade da convivência, ele se chama A União em Jesus e a Unificação em Kardec e as dificuldades da convivência na casa espírita. Ele é um seminário, já está gravado, inclusive, está disponível também no YouTube, vocês podem procurar, foi feito em Santa Catarina, são 4 módulos de 1 hora e pouco cada um. E a Felicidade do Espírita tem, ele não está postado ainda, vou ter que editar ainda, mas tem uma palestra chamada Alegria do Trabalho no Bem, que faz parte de um dos módulos do seminário Depressão e Alegria de Viver, que tem lá uma lista de reprodução também no YouTube. Então, assim, na verdade, são seminários longos, de pelo menos 6 horas cada um, e a gente vai ter que fazer, então, um super compacto para, em torno de 1 hora, a gente abordar os principais tópicos, e eu vou pedir socorro, então, aos espíritos amigos, para que eles nos orientem, então, nos principais tópicos, os principais temas, para a gente poder aproveitar ao máximo esse tempo
E vou deixar, né, já então essa indicação para vocês, quem quiser aprofundar a temática, poder buscar esse material posteriormente no YouTube ou em outros seminários e palestras e livros que a gente possa indicar também para vocês, ok? Então, nós estávamos hoje refletindo sobre o tema e a gente vai iniciar sobre as dificuldades da convivência, porque uma das coisas que nos desmotiva ao trabalho, uma das coisas que nos deixa realmente desanimados, é quando o trabalhador, o dirigente, ele é confrontado, ele encontra as adversidades que são naturais, né, em qualquer trabalho em que nós temos o contato com o semelhante. E queria então iniciar perguntando a vocês por que é tão difícil conviver? O que é que vocês acham? Por que é tão difícil conviver? Por causa das diferenças, muito bem, o que mais? A diferença das personalidades, as personalidades, né, às vezes mais fortes, outras mais intrigantes, né, outras mais pacíficas. Os interesses, os objetivos diferentes. Bom, todos... nós temos muito egoísmo ainda, não é? É justamente o problema o que dificulta o nosso trabalho no bem é o egoísmo, e o que mais dificulta a dificuldade da convivência é o orgulho, não é? Então, vejam que são os dois maiores defeitos que o Espiritismo nos apresenta, daí a extensão do tema também, que a gente está abordando. Mas eu costumava abordar esse tema e o nosso orientador espiritual, ele nos trouxe a informação, ele disse: Nazareno, o problema não são as diferenças. É claro que as diferenças dificultam, mas nós temos dificuldade de conviver é porque nós estamos ainda imperfeitos. Então é por conta da nossa imperfeição que a gente tem dificuldade. Vejam que os espíritos superiores, eles convivem conosco e nós somos tão atrapalhadinhos, tão cheios de defeitos, de egoísmo, de impaciência, de intolerância, não é? De covardia, de omissão, de incredulidade, enfim, não é? De vaidade, de tantos defeitos, de ciúme, de inveja, e eles convivem tranquilamente conosco, e especialmente porque não há projeção, não há ressonância, não é? nas nossas emoções, nos nossos atos, porque eles já se desvencilharam daquilo. Então, é por conta da nossa imperfeição. Mas essa questão da diferença também. E eu vou fazer uma abordagem também considerando que vocês que moram aí na Austrália e Nova Zelândia, também, eu não sei se a Vanusa, né, está nos acompanhando lá de Singapura, mas eu acho que não. O horário dela é um pouquinho diferente, mas a gente esteve fazendo palestras via Skype com ela também, com outros grupos, através do Paul Talk. A gente sabe que a questão da diferença realmente é um problema, porque vocês recebem aí pessoas não só da Austrália, pessoas da Inglaterra, não é? Porque teve, não é, a colonização inglesa, recebem pessoas daí da Ásia, de outras regiões, recebem brasileiros espíritas, recebem brasileiros não espíritas e recebem brasileiros espíritas de diferentes regiões do Brasil. E o espiritismo no Brasil tem as suas peculiaridades de acordo com a região, não é? Por exemplo, só para citar uma coisa bem simples, lá em Fortaleza, por exemplo, eu acredito até que em boa parte do Brasil, em toda a palestra, quando termina a palestra, boa ou má, né? Gostem ou não gostem, as pessoas batem palmas para o palestrante, nem que seja de caridade, né? Como o Divaldo fala, né? Bater palma de caridade. Aqui em Brasília, a primeira vez que eu fui falar uma vez, aliás, não, primeira não, segunda vez, eu terminei a palestra e eu não sabia, ninguém bateu palma, será que eu falei alguma coisa, né? Perguntei para a pessoa, só olha aqui, o pessoal não bate palma, não é? E depois até fui mal interpretado, foi saber que a pessoa até achou que eu estava, talvez, querendo que as pessoas batessem palmas. Vejam, o problema que é até os regionalismos, né? Então tem locais, não, olha, depois da palestra não é para bater palma, não é? Então assim, então vocês devem receber trabalhadores, pessoas, não é, de diferentes pontos do Brasil ou do mundo,
com culturas, com hábitos, inclusive mesmo espíritas, que não têm, porque o espiritismo, em que pese ser uma unidade doutrinária, o movimento na prática, ele tem, não é, técnicas, tem métodos, tem sistemáticas, tem metodologias, tem estudos, enfim, diversos. E isso não é que seja errado, não. É apenas são as suas particularidades, cada região desenvolveu-se de uma maneira diferenciada, e não há nenhum problema disso, tá certo? Então, quando tiver algum problema, vocês me avisam aí. Eu perdi o vídeo de vocês agora, tá? Mas se não quiserem transmitir o vídeo por conta da qualidade, não há nenhum problema. É bom só que vocês... Tá tudo ok aí, não tá? Então pronto. É porque eu estou vendo só a imagem da Lilian aqui, só a foto dela. Acho que vocês suspenderam a câmera. Mas está tudo bem. Estava tudo escuro, não estava enxergando quase nada mesmo, não tem problema. Né? Vocês estão usando o projetor. Então vejam só. Bom, nós estamos também gravando. Quem não pôde comparecer, vocês podem depois dizer que em poucos dias nós devemos disponibilizar no YouTube esse nosso encontro, ok? Então nós vamos compreender o seguinte. O problema não são as diferenças ou as distorções doutrinárias. Elas vão existir naturalmente. O que nós vamos tentar ver hoje aqui e tentar aprender é como lidar com essas diferenças e até com essas distorções da visão da doutrina espírita. Como melhor lidar com elas. E como seria a maneira mais adequada, pelo menos no nosso humilde modo de entender, não é, de a gente lidar com essas questões. Não é? Então, por exemplo, vamos começar a fazer essa visão. As diferenças nós já sabemos, né? Nós somos diferentes, temos passados reencarnatórios diferentes, temos objetivos diferentes, temos sonhos diferentes, tivemos uma educação diferente, né? Pais, mães, professores, amigos diferentes, não é? Temos gostos diferentes, temos um modo de ver diferente da vida, enfim, somos todos diferentes, até o nosso gosto é diferente. Então, e estamos em estágios evolutivos também diferentes da vida. Então, é natural que cada um tenha um pendor, não é? Um goste mais da parte psicológica, da parte filosófica, da parte moral, da parte, né, evangélica, da parte científica, da doutrina. Então, nós vamos ter vários ramos, não é, do espiritismo se estabelecendo, sem que isso seja nenhum problema. Pelo contrário, vamos se somar. E a outra questão que a gente tem que compreender é que Paulo, em Tessalonicenses 5:21, vai trazer uma contribuição muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: não desprezeis as profecias, não é? As comunicações mediúnicas, por exemplo. Examinai tudo, retende o que for bom. Então a gente pode e deve analisar o que vier e separar aquilo que seja aproveitável das comunicações. Mas já considerando que há muitos pseudo-sábios, que há os falsos cristos e falsos profetas da erraticidade. E como é que a gente vai lidar então com isso? Bom, no meu modo de entender, o que é que a gente deve fazer? É proibido, Nazareno, estudar determinados temas na casa espírita? Não, eu acredito que não. A questão é só de local e de oportunidade. Por exemplo, a pessoa quer, por exemplo, estudar sobre temas que são mais aprofundados ou temas que saem propriamente da codificação. Então, nós podemos montar um grupo de pesquisa ou um grupo de estudo, um grupo aprofundado para estudar aquela questão. Um exemplo. E evitar, por exemplo, de abordar na palestra pública, porque a palestra pública é para as pessoas que estão chegando na casa espírita, que estão precisando de consolo, de esclarecimento, de conhecer a doutrina espírita, de conhecer o básico, não é? E que não devem, inclusive, ficar lá eternamente. Elas devem ali ser estimuladas para participar dos grupos de estudos regulares, não é? Do grupo
de estudos sistematizado da doutrina espírita, do grupo de estudos de o livro das obras básicas, né, dos grupos, né, de aprendizes do Evangelho, enfim, das vários tipos, né, do grupo, o curso dinâmico do Espiritismo, vários tipos de estudos que nós temos, Brasil afora e no mundo também, né, grupos de estudo do Evangelho, grupos de estudo da mediunidade, enfim, várias técnicas e práticas diferenciadas e todas, não é, baseadas em Kardec, para que elas, não é, conheçam a doutrina espírita com mais detalhes, porque não é possível, em algumas horas, a pessoa aprender toda essa doutrina, que é um vasto universo, não é? É um vasto oceano, como disse Camilo, o benfeitor espiritual de José Raul Teixeira, certa vez, que nós estamos ainda nos abeirando de suas praias. Então nós temos que, inclusive, ter muita humildade nesse ponto, saber que nós estamos ainda conhecendo muito pouco, sabemos muito pouco de doutrina espírita. Então, nas palestras públicas, nós não vamos, por exemplo, falar sobre temas polêmicos, teses que geram divisões, não é? Por exemplo, fazer palestras sobre, não é, autores que ainda não são consagrados na doutrina. Vamos privilegiar Kardec nas palestras públicas. Vamos privilegiar aqueles médiuns que já têm uma maior aceitação em suas obras, como Chico Xavier, por exemplo, em que pese alguns grupos ainda terem alguma rejeição, algumas obras também, mas são muito poucos, não é? No mundo todo. Então, assim, praticamente hoje já há um controle da universalidade do ensino dos espíritos pelos próprios encarnados, aceitando as obras de André Luiz, de Emmanuel, com muita tranquilidade. Então, assim, a gente vai utilizar desse material nas palestras. No estudo sistematizado, a gente vai aprofundar esse assunto. Mas se a pessoa quer estudar, eu quero estudar, por exemplo, Pietro Baldi, não há nenhum problema, vamos montar um grupo de estudo aprofundado das obras, não é? Ou de determinada obra de Baldi. Eu quero estudar as obras de Rusteng, vamos estudar as obras de Rusteng. Eu quero estudar sobre apometria, vamos montar um grupo de pesquisa sobre apometria. Eu quero estudar sobre tal assunto, terapia de vidas passadas à luz da doutrina espírita. Podemos montar um grupo para estudar. Então, assim, o espiritismo não precisa se fechar necessariamente num determinado ponto, não é? Nós podemos ter grupos de pesquisas nos auxiliando a estudar outros assuntos, mas sem perder esse foco, não é? Que a Casa Espírita, o principal objetivo dela é o quê? É a prática, o estudo e a divulgação da doutrina espírita. Então nós precisamos estimular o estudo das obras de Allan Kardec. Nós vamos estudar isso, né? E se na livraria nós vamos oferecer livros, que sejam livros espíritas, privilegiar os livros espíritas, colocar em destaque na exposição. Nazareno, mas as pessoas também querem ler livros, por exemplo, sobre mecânica quântica, sobre outros assuntos que acreditam que fortalecem a sua fé, né, que eles se interessem também, e isso até vai gerar algum estímulo também para que as pessoas avancem, abram suas mentes, né, outros assuntos. Então, que se coloque em uma área, né, separada, ou pelo menos bem sinalizada, dizendo, olha, aqui são livros espiritualistas, assim, enfim, assim por diante, e alguns autores em que entre em choque com Allan Kardec, é preferível não expor, não vender, somente porque gera receita para casa, isso não é motivo para que sejam comercializados, né? Então a gente normalmente faz essas sugestões, né? Então, claro, como eu afirmei desde o início, estou colocando aqui nossas opiniões pessoais. Então vejam que é uma questão mais de oportunidade e de local, como nós sabíamos, né? Desde os povos antigos havia aqueles conhecimentos, não é, esotéricos, ou seja, aqueles conhecimentos para os iniciados, para aqueles que já conheciam, já tinham cursado, por exemplo, o estudo, o EJA, já tinham terminado o EJA para depois começar o estudo aprofundado da doutrina espírita, diferentemente daquele conhecimento exotérico, que era para as grandes massas. Então, você não pode convidar uma pessoa que está lá sofrendo para ela ir lá ver um estudo, onde haver um debate, uma polêmica, e a gente focar principalmente no que Jesus nos disse. Não é? Pelos frutos os conhecereis. Quando a gente quer descobrir quando uma coisa é boa, quando uma coisa é má, quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta, a gente deve usar essa regra
que o Cristo nos ensinou. Que, aliás, é quando me perguntam se o Espiritismo é uma coisa boa, eu digo, olha, os frutos do Espiritismo todos são bons, né? É a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão, não é? A tolerância, a prática do bem, enfim, todos os frutos do Espiritismo são bons. Então, se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus. Então, a gente tem que ver se esses frutos vão ser bons. Então, às vezes, eu fico me questionando, por exemplo, se vocês me perguntarem sobre o Usteng, eu não vou saber responder quase nada, porque eu fico me questionando, será que saber se Jesus tinha um corpo fluídico ou não vai me fazer uma pessoa melhor? Vai me fazer uma pessoa mais caridosa? Será que, não é, essas teorias do passado, não é, que o Baldi estuda, que são interessantes, até comecei a ler alguma coisa, não é? Mas será que isso vai me fazer aquilo que a questão 919 nos fala, que é o meio prático mais eficaz de o homem aperfeiçoar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos, que é o autoconhecimento? Então, acho que a gente deveria estar, talvez, focando mais nessas questões mais práticas do autoconhecimento, depois, claro, de conhecer a doutrina espírita, que é o objetivo principal da casa, da reforma íntima, não é? Através também desse processo de autoevangelização, daí porque a importância do estudo do Evangelho. Eu sou um dos adeptos, inclusive, não é? Fui um dos coordenadores e fundadores do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo aqui na Federação Espírita do Distrito Federal, junto com companheiros aqui que conhecem esse trabalho, que tem também no Pará, no Amazonas, onde começou, na Paraíba, e a própria Maria Unimazotti, a esposa do Sr. Nestor, diz que a FEB está estudando implantar o modelo da Federação Paraibana aqui em Brasília, no campo experimental, não é, que é um tratamento espiritual, um atendimento fraterno diferenciado, com reentrevista, com estudos em pequenos grupos, né, com água magnetizada, passe, e o apoio da reunião mediúnica de desobsessão em separado. A pessoa é acolhida primeiro nesse estudo do Evangelho do Espiritismo, segundo o Espiritismo, em grupos, e também, ao mesmo tempo, o estudo do outro, que é o autoconhecimento, né? Porque às vezes a gente está tão entretido no autoconhecimento que nos esquecemos do nosso semelhante. Então, aconteceu, né, uma vez comigo também. Nós estávamos no nosso grupo mediúnico em Fortaleza, eu era o dirigente, né, o antigo doutrinador, que hoje a gente fala esclarecedor, o dialogador, e uma das médiuns, a mais versátil, a médium de mais capacidades do nosso grupo, ela faltou diversos encontros seguidos, e nós fazíamos 3 reuniões práticas, uma reunião teórica, além de ter, não é, todos os médiuns tinham que estar matriculados no estudo, seja o estudo tematizado ou estudo aprofundado da doutrina espírita, não é, com pelo menos 70% de frequência. Era uma maneira de as pessoas estarem estudando Kardec, para ter o mínimo da gente, de saber que os trabalhadores estavam bem preparados e acompanhados, né? É a nossa proteção, é o estudo em grupo. E quando ela chegou, depois dessas 4 faltas, eu, logo de início, errado, né? Diante de todos do grupo, eu disse: mas fulano, você faltou várias vezes, você não sabe que nós temos que prezar pela disciplina, pela assiduidade, não é? E quando deveria ter chamado ele em particular, como nos aconselha Jesus, né? Já comecei errado. E, para a surpresa de todos, ela disse: Nazareno, eu não sei se você sabe, mas eu sou mãe solteira e meu filho nasceu com um problema de saúde muito grave. Ele já teve que passar por 5 cirurgias. E dessa vez eu não tinha ninguém com quem deixar meu filho. E por isso eu não pude comparecer. Meus amigos, ninguém, nenhum de nós, e principalmente eu, que era o dirigente, sabíamos o drama que estava passando aquela nossa companheira, trabalhadora, amiga, não é? Que estava enfrentando. Então a gente fazendo aquele maior esforço do mundo, né? Estribuchando para entrar em contato com os espíritos, para obter uma comunicação, para ajudá-los, supostamente, e éramos incapazes de saber, às vezes, o nome até do médium, do colega, do médium de apoio, de sustentação, do dirigente que está ao nosso lado. A gente sequer sabe o nome ou a dificuldade, é incapaz, às vezes, está precisando, às vezes, de uma cesta básica,
e a gente não sabe. Então vejam como a gente precisa também ter o conhecimento do outro, o alter conhecimento, que é o convite da caridade legítima, né? Não é dar a cesta básica, não. É levar, é conhecer, é conversar. Chico levava os gêneros, né, alimentícios, até dinheiro, né, tudo que a pessoa pedisse, até o santinho da igreja dele, da igreja católica, se fosse o caso, ele levava. Ele não queria converter ninguém, ele queria ajudar aquela pessoa. Detentos que pediam uma carteira de cigarro, ele levava a carteira de cigarro para o preso, né, de maneira muito surpreendente, mas ele levava. E não somente isso, mas ele fazia também o evangelho no lar da pessoa. Então ele fazia o evangelho e levava o gênero alimentício e levava a boa nova esclarecida pelo pensamento de Kardec. Então eu acredito que quando nós temos essas curiosidades que são naturais, nós vamos montar um grupozinho, vocês estudam a parte. E na palestra a gente deve evitar esses temas, porque são temas, né, que às vezes provocam divisões, provocam a cisânia. Não é? A gente lembra até da palavra diabo. José Raul Teixeira diz que vem do grego diabolos, que significa aquele que divide, aquele que separa. Não é? Então a gente lembrar do Cristo, né? Aquele que não ajunta comigo, espalha. Então a gente evitar essas separações e chamar aqueles companheiros que pensam diferente, que é natural. Às vezes a gente chega na casa espírita, né? Leu alguma coisa meio atrapalhada e chega com um raciocínio equivocado e apaixonado por aquele autor, porque tem autores, e inclusive espirituais, né, que são muito convincentes, muito eloquentes, e a pessoa chega realmente convencida que aquele autor é que está correto e que supostamente Kardec esteja ultrapassado. Então a gente ter paciência, não é? Acolher, e com o passar do tempo, se a pessoa estiver estudando, daí a importância do estudo continuado, como Kardec defende em Obras Póstumas, no projeto 1868, não é? O que vai dar realmente a seriedade de um estudo é a sua permanência, né? A sua continuidade. Então nós temos que estar sempre mantendo o estudo na casa espírita. Nós vamos nos fortalecer e vai nos proteger. Veja que no Livro dos Médiuns, quando no capítulo 23, Kardec está estudando a obsessão dos médiuns, e ele trata da fascinação, os espíritos dizem que quando o médium está fascinado, o espírito enganador tenta, né, elevar o seu orgulho, fazê-lo se melindrar por qualquer motivo, e assim ele fica muito suscetível a qualquer crítica, e eles estimulam a que ele se afaste do grupo, quando ele então se torna presa fácil dos espíritos enganadores. Então, quando a pessoa se isola do grupo de estudo, da casa espírita, ela vai realmente estar à mercê, muitas vezes, da influência desses espíritos pseudo-sábios, que vêm às vezes com nomes pomposos, com teorias muito bonitas, muito interessantes, e vêm com as enxertias doutrinárias, que são o maior problema que nós temos, né? Os maiores inimigos do espiritismo, vai nos dizer o próprio Kardec, não são os seus detratores, não são os seus inimigos de fora, os declarados, porque esses já se apresentam como são. Os maiores inimigos da doutrina estão dentro do próprio movimento. São aqueles companheiros inábeis e desastrados, não é? Aqueles, não é que não têm, não é tanto conhecimento, não é? E aí a gente pode acrescentar aqueles que não têm estudo, que não têm preparo, e que se arvoram de tentar explicar, né, fenômenos como agora a gente está vendo agora nesse incêndio que houve em Santa Maria, mas a tentar explicar, tentar trazer comunicações mediúnicas, tentando explicar, e provocar às vezes uma grande revolta das famílias, não é, que recebem aquelas supostas revelações com muita dor e com muita revolta, né, de maneira até natural. Então, assim, esses companheiros que não têm o conhecimento da doutrina, então daí porque também a importância do estudo, para que a gente não se torne um desses inimigos, que provocam esses grandes desastres, como a gente viu, alguns espíritos pseudo-sábios falando sobre o planeta Chupão, né, astro higienizador, enfim, que o planeta ia ser destruído no ano 2000. Não é? Isso provocou uma grande celeuma no movimento espírita e uma grande ridicularização também.
Então a gente ter essa consciência de que as distorções vão acontecer. Elas vão surgir, as pessoas vão chegar. Agora, como é que nós vamos chegar para essa pessoa e conversar com ela? Bom, agora vamos ter esse segundo ponto, né? Bom, primeiro a coisa que a Casa Espírita deve ter chama-se regimento interno. Não basta um estatuto social. O estatuto social normalmente é muito simples, muito conciso. É preciso que cada área tenha o seu regimento interno, a área da mediunidade, a área do estudo, a área da divulgação, né, das palestras públicas, enfim, com o aspecto detalhado do que deve acontecer. Então, por exemplo, não é, quando houver um probleminha e a pessoa estiver trazendo alguma dificuldade, o dirigente vai chegar e vai dizer: olha, fulano, não é nada contra você, é porque nesta casa nós temos este estatuto. E aqui, ó, segundo o artigo tal, nesta casa nós não adotamos aqui este livro, ou este autor, ou esta prática, não é? Não precisa nem colocar isso no estatuto, um exemplo não foi muito feliz. Mas, por exemplo, a gente estuda aqui as obras de Kardec, não é? A gente evita, né, utilizar nas palestras temas estranhos, controvertidos, polêmicos, enfim. Não é? Então, assim, você vai ter um elemento para que aquela crítica não seja pessoal, para que ele não fique magoado com você. Isso vai facilitar a abordagem. Outras dicas, né? Isso a gente aprendeu aqui, a FEDEF fez um encontro em 2005, 2006, salvo engano, que era justamente sobre como a gente lidar com dar o feedback, né? Dar esse retorno para os trabalhadores que tivessem com alguma dificuldade. Então vejam que coisa curiosa, eles disseram que são várias dicas. A primeira é ser oportuno. Então a gente pegar a pessoa num dia que ela está bem, que ela está receptiva, né? Então não adianta falar quando ela está chateada, quando ela está irritada, né? Outra coisa é a gente não ser tão específico, não falar somente daquele ponto. Então a pessoa fez uma palestra, né, e fez um comentário infeliz. A gente não vai falar só do comentário infeliz. A gente vai chegar para ela e vai dizer: olha, fulano, eu gostei tanto daquela sua palestra. Não é? Você falou tantas coisas bacanas, eu gostei daquele assunto, daquele outro ponto. Mas, olha, naquela questão que você abordou, né, será que não seria mais interessante falar daquele tema de outra forma? Então, você ser específico naquele instante, mas sem esquecer de, não é, abordar o restante. Né? Porque às vezes a gente é assim. Se eu, por exemplo, pegar essa parede, né, que é branca, porque a luz que a gente está usando aqui é amarela, não é? Se eu colocar um ponto preto aqui nessa parede e perguntar a vocês aqui o que é que vocês estão vendo, o que é que vocês vão me dizer? Um ponto preto, né? Bom, mas e essa gigantesca parede branca, né, resplandecendo aqui, vocês não veem? Não, a gente só vê o ponto preto, a gente só vê o defeito do outro, né? Até por uma questão de projeção mesmo nossa. Então, a gente não deve, né, focar só no ponto negativo. A gente vai elogiar as coisas boas e vai também fazer a colocação positiva. Não é? Então, também ser específico. Eu lembrei agora de um caso, fazer só um parênteses, daqui a pouco a gente volta, de que certa vez eu já era espírita de gabinete, né? Eu tinha me tornado espírita, mas só fazia ler os livros espíritas, não frequentava nenhuma casa. Era um momento que eu estava viajando muito, de Fortaleza para Recife e vice-versa, e não foi bom porque eu li as obras básicas e depois comecei a frequentar, e uma casa muito grande, tinha o estudo sistematizado, e na fase 1 eles tinham 120 alunos na primeira fase, e tinham 4 monitores, né? Porque se eu não gostasse do monitor A, eu gostaria do monitor B, ou do C, ou do D, porque somos todos diferentes e assim a gente simpatizaria com algum deles. Hoje eles não fazem assim, eles fazem no máximo turmas com 25 alunos, porque isso diminui a evasão e as pessoas criam vínculos, conseguem decorar o nome dos outros, né? Facilita a criação de vínculos e de raízes, diminuindo a evasão, né? A saída das casas, né? Da casa espírita. Então, e um dos monitores era muito jovem, devia ter uns 20 anos de idade, não é? E eu, que já era ali quase um doutor da lei, né?
quando vi que o rapaz tinha pouca experiência, né? E fiquei ali, eu disse, mas meu Deus, como é que essa casa é tão grande? Coloca aqui logo na fase 1 do ESD, né? Deveria serem colocados os monitores mais preparados, porque é a porta de entrada, não é? Onde as pessoas chegam com muitas dúvidas, muitos questionamentos, não é? Como é que deixa um rapaz assim tão pouco experiente, não é? E graças a Deus eu não comentei com ninguém, não é? Porque quando eu cheguei em casa eu recebi um puxão de orelha tão grande dos espíritos. Vocês querem saber? Nossa, vocês adoram fofoca, né? Mas fofocas fraternas são bem-vindas, né? Foi uma fofoca construtiva. Vejam só, o nosso orientador, pela inspiração, ele disse assim, meu filho, quantos anos tinha aquele monitor de ESD que você estava questionando hoje? Ah, deveria ter uns 18, 20 anos no máximo. É um absurdo, né? Na fase 1 daquela casa tão grande, tão conhecida. E aí ele me perguntou, e você? Com 18, 20 anos estava fazendo o quê? Aí eu lembrei que eu era nessa época ateu, né? Foi 12 anos ateu, materialista, vivia nas farras, então não podia de maneira alguma estar criticando a conduta daquele rapaz. Pelo contrário, ele estava ali vencendo toda a timidez, todo o receio, enfrentando o opróbrio, né? As críticas e dando o seu melhor ali, dando a sua contribuição na causa do Cristo. Então, nada de crítica, né? Para a gente fazer. Então, vejam que coisa curiosa. Se você quer ajudar, não critique. Faça parte da solução, né? Então, se você acha que tem condição de fazer melhor, não critique o dirigente, não critique o facilitador, se ofereça. E assim foi o que eu fiz. No dia seguinte, me ofereci para ser facilitador, né? E no semestre seguinte, até hoje, sou facilitador sistematizado, né? Hoje na Comunhão Espírita de Brasília, onde resido atualmente. Então vejam que começa a gente a cair a ficha e mudar alguns conceitos, alguns panoramas. Então o segundo ponto é ser específico, o oportuno, nós já falamos também, não é? Verificar por que nós estamos querendo fazer a crítica. Porque se for por amor e com amor, a gente vai ter sucesso. Mas às vezes a gente faz a crítica não é por amor, é por inveja, é por mágoa, é por ressentimento que a gente tem da pessoa, não é? É porque a gente está obsediado. Porque quantos médiuns, não é, frequentam a casa espírita? Quantos têm pelo menos sensibilidade mediúnica? Não são médiuns ostensivos, mas recebemos a influência dos espíritos, né? Quantos de nós somos, né, dirigidos ordinariamente, como nos diz a questão 459 do Livro dos Espíritos, e somos praticamente teleguiados, não é? Então chegamos muitas vezes, às vezes, para fazer uma crítica. Então o próprio Divaldo diz que quantas vezes ele é criticado e que se ele fosse se defender, ele não faz outra coisa, não sobra tempo para mais nada. Então normalmente ele não se defende, não sobra tempo, como também Chico não se defendia. Então vejam que, aí ele diz que uma vez uma pessoa chegou para ele, Divaldo, mas na palestra que você fez, você citou isso aqui, mas essa data está equivocada. Quer dizer, a pessoa se prendeu num ponto só, e é natural que você, numa palestra de 1 hora, num seminário, né, de 4 horas, de 12 horas, é natural que durante a fala você até esqueça, atropele nomes, citações, não é? Mas a pessoa só se fixa no erro. Ela não quer lhe ajudar. Ela não quer que você corrija e se ajude para que na próxima fala você conserte e passe uma melhor imagem da doutrina. Ela quer, na verdade, mostrar que sabe mais que você. Na verdade, dizer que você não é tão bacana, você é vaidoso, enfim. A gente precisa fazer o autoconhecimento, não é? Antes de fazer a questão. E a maneira de abordar também, né? A maneira de colocar, a maneira de falar. Então, o primeiro conselho, então, é do Cristo. Chama teu irmão em particular. Se ele te ouvir, terás ganho em teu irmão. Se ele não te ouvir, chama
um pequeno grupo, né? Chama a diretoria para conversar com ele, né? Então a gente chama, olha, o fulano, a gente já conversou com ele, e aí chama a diretoria para falar. O cara está dizendo lá, por exemplo, que Kardec é para ser esquecido, não é para ninguém mais estudar Kardec, e aí tem que chamar a diretoria para conversar com esse facilitador. E se ainda assim ele não escutar, Jesus diz que é para a gente tratá-lo como publicano. Tratar como publicano para o judeu era para... Eles tratavam os publicanos, né, que eram os coletores de impostos, ou como os pagãos, era desconsiderar, porque os gentios, não eram as pessoas que não eram judias, que eles não tinham consideração, eram praticamente indiferentes a elas. Então, por exemplo, aquele expositor, enquanto ele tiver com aquela ideia equivocada, a gente não deve convidar mais. Se ele mudar de opinião, porque todos nós temos o direito, né, de nos modificar, aí nós podemos sim, claro, convidar novamente. Nós vamos também fazer um index proibitório, ou então a fogueira, né, da Inquisição, e o expositor ter que morrer, desencarnar, para só na outra reencarnação poder voltar a falar na casa espírita. Também não precisa, não é? Mas, às vezes, a gente se obstina numa ideia, né, e ficamos fascinados, e muitos são médiuns, né, e é muito natural a fascinação, muito comum a obsessão nos médiuns, é um escolho na própria mediunidade, nos ensina o livro dos médiuns, né, é um obstáculo natural. Os médiuns têm que lidar com a obsessão, é uma coisa que é o do dia a dia mesmo da obsessão, da mediunidade. Então, e médium perfeito, não existem aqui na Terra, né, com exceção dos missionários que nós tivemos aqui, os raríssimos. Então, nós vamos ver que temos que ter esse cuidado. Então, se o próprio coordenador da palestra, quando o palestrante faz uma colocação muito equivocada, ele tem um dever diante do grupo, né? E ao final da palestra dizer, olha, nós respeitamos aqui muito o nosso irmão, né? Agradecemos a presença dele, mas quando ele falou, não é, que Allan Kardec deve ser esquecido, nós precisamos, não é, dizer, né, reafirmar ao contrário, que não, que ele é a base. Na verdade, as obras dele não são obras básicas, são obras fundamentais. A maior autoridade que existe em espiritismo chama-se Hippolyte Léon Denis Arrivai, o senhor Allan Kardec, e colocar esse ponto nos is. E não convidar mais a pessoa, Nazareno, mas ele vai ficar chateado, mas isso é falta de caridade com ele. Não, mas isso não é falta de caridade, é pelo contrário, é caridade com ele, para que ele não se comprometa mais diante de outras pessoas, diante das leis de Deus. E também é caridade com o público. Então a gente às vezes se pergunta, tem pessoas, Nazareno, que a gente pode afastar da casa espírita? Se a casa espírita é um hospital e nós somos todos enfermos, será que nós podemos afastar alguém da casa espírita? O que é que vocês acham? Hã? Pois é. Então vejam, normalmente nós vamos fazer tudo para que a pessoa fique na casa. Mas vai haver casos excepcionais, é claro, em que a pessoa é melhor que ela seja afastada da casa espírita. Havia uma senhora em Fortaleza, né? Felizmente ela desencarnou para o seu próprio bem, né? Que ela tinha problemas mentais, não é? E ela fazia uma perturbação nos eventos, nos seminários, nas palestras, não é? Não só nas casas espíritas, nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, nas igrejas messiânicas, onde ela chegava, ela fazia confusão, não é? Falava mal de nós, os espíritos e tudo, e ainda, parece que é coisa, né? Deve ser karma, me adorava, né? E veio bater até aqui em Brasília, imaginem. Mas olha, teve momentos que a gente teve que chamar os bombeiros lá no centro espírita, e foi quando ela finalmente se afastou da casa, porque ela afastou muitas pessoas da casa espírita e dos eventos, porque ela assustava as pessoas com a sua conduta. Então, vejam que tudo a gente vai analisar com o bom senso. Allan Kardec, não foi à toa que Camille Flammarion, certamente inspirado no seu funeral, disse que Allan Kardec era o bom senso encarnado, né? Então, esse bom senso, essa lucidez, essa lógica,
essa compreensão que a doutrina espírita, né, está aberta, é uma doutrina progressista, que essas novas revelações vão surgindo. Não é que a gente tenha esse cuidado que o Espírito Erasto vai nos dizer que é preferível rejeitar 10 verdades, aceitar uma única mentira, sobretudo na época da codificação, em que era necessário que ela realmente tivesse muita solidez, muita garantia, muita certeza, não é? Hoje eu já entendo que a gente já pode até ter um pouco mais de abertura e não temos mais como ter um Kardec, não temos infelizmente um Kardec encarnado, e acho até que não seria possível um homem só fazer o controle da universalidade do ensino dos Espíritos, que ele fez em sua época, em alguns poucos livros, né? Vocês vejam que a Gênese não passou. E ele vai dizer no livro na introdução do livro A Gênese que ele não foi submetido ao controle da universalidade do ensino dos Espíritos, e ali tem algumas correções necessárias que posteriormente as editoras fizeram, não é? Porque ele não foi submetido, né? Porque uma nova revelação, não uma comunicação de conhecimento moral, não é uma informação nobre, mas uma nova revelação, uma nova informação que deve ser trazida à Terra, não é? Ela deve ser ministrada através de diferentes espíritos, através de médiuns estranhos entre si, não é? Sem estarem sob a mesma influência, não é? Além de terem que ser submetidos ao crivo da lógica, do bom senso, da razão, para terem assim um pouco mais de autenticidade, mais garantia de sua veracidade. Então, vejam que Kardec usou desse critério em alguns dos livros, né? O Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo que me consta, e ele vai então ter todo esse cuidado, né, correspondendo-se com centenas de centros espíritas em sua época, grupos, para verificar as comunicações, e a gente então hoje tem que ter esse cuidado, e o cuidado, a nossa proteção, então vai ser esse estudo. E nós vimos então aqui que a principal problema para a nossa convivência vai ser a nossa imperfeição, não é? E não somente as diferenças. Não é? E a gente sabe que existe, que as nossas imperfeições morais são justamente as portas que funcionam como plugs mentais, ensina Manuel Filomeno de Miranda, e o Livro dos Médiuns também fala que são essas imperfeições morais que permitem a obsessão, não é? Então só existe obsessão espiritual, influência negativa, porque nós temos imperfeições morais. Um espírito puro, ele não pode ser obsediado por essas colocações. Então, a gente sabe que precisamos trabalhar as imperfeições morais. E no livro A Gênese, no capítulo 3, no item 10, Allan Kardec afirma que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais. Alguém aqui sabe do grupo? Ou já assistiu essa palestra e gostaria de acrescentar? Nós já estamos, né, chegando no nosso encerramento. Não é o medo. O orgulho é filho dele. O egoísmo também é filho dele. Não vai salvar nenhuma alma, não? Bom, lá nesse livro, pessoal, A Gênese, capítulo 3, item 10, lembremos que Allan Kardec não é só para ser lido, não, é para ser estudado, o que é diferente, não é? A gente tem que ler, reler, estudar em grupo, meditar, enfim, não é? A gente não sabe. Quanto mais a gente lê, Raul Teixeira, certa vez, disse que já tinha lido o Livro dos Espíritos mais de 70 vezes, isso foi na década de 80, e cada vez que lia descobria coisas que não havia percebido antes. Então vejam como a gente, não é, tem realmente que estudar. Então, ele vai dizer nesse livro, que é um livro de hipóteses, ele vai dizer que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais, que é o instinto de conservação. Ou seja, o instinto de preservação da espécie. E nós sabemos que nós temos a fome, temos o medo, a sede, o sono, o sexo, o instinto maternal, a agressividade, não é? Nós temos vários instintos. Mas nós temos também o medo, que é o instinto de conservação também por excelência. O medo impede que a gente cometa loucuras, ele é muito bom, mas ele vai provocar a avareza, o egoísmo, né? A gente vai querer acumular bens, não é? Riquezas, propriedades, né? Vai desenvolver a avareza na gente, a cobiça, a ganância. Nós vamos querer agradar nossos pais, nossos familiares, porque a gente tem muito medo da rejeição, um dos maiores medos da psicologia é o da rejeição.
e por isso a gente vai desenvolver, né, a ganância, a cobiça, a gente vai querer até trabalhar em algo que a gente não tem a menor vocação, vai querer fazer um concurso para uma área que a gente não tem a menor propensão, porque queremos o aplauso das pessoas, queremos ganhar dinheiro, vamos sonegar os impostos, né? Eu sei que na Austrália ninguém sonega, né? Graças a Deus, dai a César o que é de César, né? E os espíritas aqui no Brasil também certamente não sonegam, porque sabemos dessa regra do Cristo, e nós sabemos então que nós vamos tentar roubar, corromper, furtar, porque queremos ganhar o dinheiro, porque temos muito medo de não sermos aceitos pelos outros, temos muito medo de não sermos amados, né? Então o medo vai provocar também esse orgulho, que é nós não queremos sermos criticados. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui. Bom, pessoal, então eu queria perguntar a vocês, quem nunca foi criticado na vida, por favor, levante a mão. Quem nunca foi criticado na vida? Alguém aí? Mas não vai salvar ninguém. Não, nem ele conseguiu escapar, né? Nem Jesus conseguiu escapar. Bom, mas hoje eu vou dar uma solução, né? Quem ficar até o final, aquele que ficar até o final, aquele que permanecer até o final será salvo. Então a gente vai dar hoje a solução para nunca mais ser criticado na vida, tá certo? Eu vi no Agenda Jurídica, eu vou ficar devendo o autor para vocês. São 3 regras bem simples, é muito útil para os dirigentes e trabalhadores espíritas. A primeira é: não diga nada, para que ninguém critique o que você falou. A segunda regra também é bem fácil: não faça nada, para que ninguém critique os seus atos. E a terceira regra também é fácil: não seja nada, não seja ninguém, para que as pessoas não fiquem com inveja. Eu falei isso numa casa espírita. Na primeira vez que eu falei, e um rapaz que estava assim na primeira fila levantou o braço triste e disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. Eu disse: mas como? Ele disse: vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então não tem como escapar das críticas, meus amigos. Nem Jesus, o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, conseguiu escapar das críticas, não é? Então a crítica é faxina, diz Emmanuel, faz parte, não é? Então a gente deve, pelo contrário, agradecer pelas críticas que contribuem para o nosso crescimento. E se não criticarem, cuidado, é sinal que a gente não está fazendo nada. Então a crítica, ela vem e a gente até diz: não, mas a crítica construtiva tudo bem, o ruim é a crítica destrutiva. E o Espírito Samuel Lucas me disse certa vez: Nazareno, a crítica destrutiva também é boa, porque ela ajuda-nos a destruir o nosso orgulho, o nosso personalismo, a nossa vaidade, né? Então, só fechando esse parênteses, então, da crítica, então veja que a gente tem o orgulho, né? Tem essa timidez, e a timidez também é medo das críticas, né? Vejam o medo como está por trás de tantas coisas, né? E os espíritos, né, respondem a Kardec quando ele pergunta: mas por que tão comumente no mundo os maus aqui predominam, né? Questão 932. E eles respondem: pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles dominarão. Então vejam que nós somos... Timidez não é virtude, não é defeito, não é? E muitas vezes a gente confunde a timidez e a humildade com a covardia, com a omissão, com a conivência com o mal, né? Se a gente deixa legalizar o aborto no Brasil, por exemplo, e vamos triplicar o número de abortos se isso acontecer, e ainda pagar para estimular pessoas para fazer isso, não é? Nós vamos ser corresponsáveis, não é? Como está lá na questão 642. Se bastará ao homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Os espíritos respondem que não, que deverá fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá também pelo mal que surja da sua omissão no bem. Então, se a gente podia fazer um bem e não fez, e dali surgiu um mal, a gente também é corresponsável, não é? É natural que assim seja. Então vejam que o medo vai provocar uma série, e tem nos atrapalhado muito. O medo vai provocar inveja, não é? Aquelas pessoas muito bonitas, muito jovens, muito belas, aquelas atrizes, aquelas, não é? Aquelas top models, né? Aquelas mulheres lindas, cabelos maravilhosos, né?
olhos encantadores, sorrisos contagiantes, jovens, belas, ricas, elas são tão bonitas, né, tão famosas, não é, que elas são uma ameaça para o nosso autoestima, porque elas fazem achar que a gente é feinho, que a gente é baixinho, que a gente é gordinho, não é, que a gente não tem cabelo bom, não é, pouco ou sem cabelo, não é? E para acabar de arrasar com a gente, elas ainda são o quê? Terrivelmente magras, não é? É concorrência desleal, não é? Então a gente vai ficar com inveja, que é o medo de não ser amado como elas são amadas, né? Então a gente vai desenvolver uma outra arma, que é a maledicência. Vamos falar, olha, fulana tem esse defeito, o Divaldo tem esse defeito, né? Porque quem nos ofusca, não é, nos é também uma ameaça. Então, fazendo-os diminuir, aparentemente a gente cresce. Então o medo vai estar por trás de muitos problemas, da ira, né, daquele que agride, muitas vezes aquelas crianças, né, que assassinam de modo cruel, é porque eles não querem ser desafiados, não é, querem ficar a salvo. O medo vai provocar, por exemplo, o médium que tem problema de autoestima e que precisa dos aplausos, do cargo que possui na casa espírita. Ele pode ser verdadeiramente portador de faculdades paranormais, e se utiliza mal da faculdade mediúnica, ela pode ser suspensa ou perdida. A perda ou a suspensão da mediunidade, como está lá no Livro dos Médiuns. Mas como ele precisa daqueles aplausos, daqueles prestígios, o que ele pode fazer? Ele pode continuar agora fraudando o fenômeno, fingindo que é médium, fingindo que é paranormal. E o que acontece? É desmascarado. Aí vem a fraude, né? A mistificação, enfim. Nós vamos ver então quantos problemas o medo pode gerar. Nazareno, já estou até com síndrome de pânico, de tanto você falar sobre o medo, né? Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal? O que vocês acham? Qual o melhor remédio contra o medo? Para a gente ir para o nosso intervalo. A fé, muito bem. A fé é a mãe de muitas virtudes. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como nos ensina Allan Kardec. Então, o problema, às vezes, a gente diz, não, Nazareno, eu compreendi muito bem, eu quero ter essa fé, não é, que vai me fazer mais caridoso, menos ciumento. O ciúme também é o medo, né? Medo de perder a pessoa amada, a gente tem problema de autoestima. A ansiedade também é medo, a gente tem medo de passar por outras coisas, no que vai acontecer, e muitas vezes nem acontece, não é? Veja que no livro Nosso Lar, quando está sendo anunciada a Segunda Grande Guerra Mundial, os Espíritos dizem, André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o terror. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudar sobre essa matéria, né? Vejam até a questão do estudo sobre o medo no livro Nosso Lar, não é? Então a gente se preocupa muito com o que vai acontecer, esquecendo que existe uma programação reencarnatória, um certo determinismo, como está lá no Livro dos Espíritos, apesar do livre-arbítrio, como existe uma programação, está lá no livro também Missionários da Luz, e o próprio Cristo nos falou, né, que até os cabelos de nossa cabeça estão todos contados. No meu caso está até mais fácil de contar, não é? Estão bem pouquinhos. Então veja, não é, que existe uma programação. Então Deus, sendo perfeito, soberanamente justo e bom, a gente só passa por aquilo que a gente precisa passar. Então a gente sabe, a Nazareno, eu quero ser tudo isso, eu quero ser caridoso, menos orgulhoso, menos egoísta, menos ciumento, evitar fraude, né? Menos invejoso, tudo isso, menos maledicente. Como é que eu faço? O problema é que a minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Qual é o melhor remédio para fortalecer a fé? O conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ensina-nos Jesus. Então, com o conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, como encontrar a felicidade real, que a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer sobre essas questões, e o autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz de nós nos melhorarmos nesta vida, de resistir às más inclinações, nós vamos então encontrar esta fé robusta e nos melhorar e combater essas nossas imperfeições, e nos melhorando nós vamos conviver cada vez melhor com os nossos entes queridos e também com os nossos companheiros de ideal na casa espírita, tendo mais motivação, mais alegria para servir. Não é? Então a gente vai ter o nosso intervalo, né? Eu acho que é essa a programação, né? Perguntar então aí, vocês querem 15 minutos? 15 minutos de intervalo. E vocês então fazem perguntas por escrito, tá? Dentro desses dois temas, da felicidade do trabalho no bem, trabalho com Jesus, e as dificuldades da convivência na casa espírita.
E se houver tempo, pode ser também palestras sobre outros temas, tá? Eu preciso só saber também quantas perguntas tem para que a gente dimensione o tamanho das respostas, tá joia? Então, 15 minutos é o que vocês querem? Então, ótimo. Então, 15 minutos é suficiente. Aqui no Brasil são 9h45. 10 horas eu retorno para a gente fazer mais... vocês querem 30 minutos, né? 10 horas conecta de novo. Então tá bom. Deixar um abraço aí para a Jack aí, que a gente já teve contato, e a gente vai fazer algumas palestras lá também via Skype com o grupo lá da Joana de Cusa. Vamos deixar um abraço grande para ela aí também. Olá, pessoal. Bom, tô vendo que a pontualidade australiana aí é semelhante à britânica, não é? Já estão aí todos na disciplina do horário aí, excelente aí, parabéns. Eu ainda fui fazer um lanche ali, tinha esquecido de pedir a esposa para preparar, aí acabei me atrasando um pouquinho. Bom, meus amigos, então vamos para a nossa segunda parte. Nós vamos agora tentar responder as perguntas, né, que vocês formularam e fazer as nossas considerações finais. E vocês ficam à vontade quanto ao tempo que desejam que a gente permaneça, tá certo? A gente programou meia hora, mas vocês ficam à vontade para, se quiserem um pouquinho mais, um pouquinho menos. A minha esposa já foi dormir, porque ela tem um concurso amanhã. Então, a gente pode avançar um pouquinho mais, se necessário, ok? Eu preciso só saber quantas perguntas, para ter uma ideia de quantos minutos a gente vai levar em cada uma. Por SMS... São 5 perguntas, né? Tá, então... Você não quer ler não para mim? Porque eu estou longe aqui da tela. Bom, então a pergunta é como fazer quando alguns participantes trazem assuntos muito polêmicos e dentro do grupo há participantes iniciantes. Eu acredito que isso seja um problema muito sério aí em grupos, né, pequenos que vocês têm aí na Austrália e em outras partes do mundo. E é preciso que a gente tenha essa ponderação, dizer para os companheiros que nós precisamos respeitar o nível de quem o nivelamento deve ser por baixo, ou seja, deve ser por aqueles que estão iniciando. Quando a gente vai dar aula do estudo sistematizado lá na Comunhão Espírita de Brasília, eu sempre pergunto, a gente faz uma entrevista, né, geral com todo mundo, perguntando o nível de conhecimento espírita, e a gente vai destacar ali aquelas pessoas que não conhecem quase nada de doutrina, para que elas vão nos guiando, porque a gente até tem um espiritiquez, né, um linguajar que às vezes é incompreensível para as pessoas leigas. Então a gente precisa adequar o nosso ensino ao público. O palestrante tem que falar de uma maneira, não é, que o público entenda também. Essa é a própria orientação daquele opúsculo, orientação ao Centro Espírita, que a Federação Espírita Brasileira, não é, publicou, inclusive revisado recentemente. Então a gente deve adequar também. Então é preciso dizer a esses companheiros que evitemos, e quando tiverem dúvidas sobre esses assuntos, né, conversemos em particular, ou como nós sugerimos, que a gente monte grupos dentro ou fora da casa espírita, também pode ser fora da casa espírita, né, em que a gente possa discutir, por exemplo, ufologia. Podemos discutir ufologia, né, em outro local, não é nenhum problema, ou até mesmo na casa espírita. Agora, tomar só o cuidado para que a casa espírita não vire um centro de ufologia, por exemplo, né? Então o Raul Teixeira até chama-nos a atenção. Ele fez aqui um seminário em Brasília, até em Taguatinga, a convite da Federação Espírita do Distrito Federal, em que ele disse, olha, que às vezes a gente até se ocupa tanto com o trabalho social, que é importante, que tem seus méritos, mas que às vezes a gente esquece a finalidade essencial do Centro Espírita, que é o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita.
Então, por exemplo, às vezes as pessoas iniciam um trabalho, não é, de atendimento médico, enfim, às vezes até a criação de um hospital, enfim, e começam a canalizar toda a sua energia, todo o seu tempo. Todos os trabalhadores ficam dedicados naquelas atividades de sopa, enfim, e assim por diante, que não tem mais tempo para a casa espírita. Então, fica prejudicado o trabalho, que é o mais importante, no nosso ver, porque o trabalho social, não é, e de atendimento médico, hospitalar, tudo, o próprio governo tem o dever de fazer, não é? É a obrigação, e ninguém vai fazer o trabalho de divulgação, de esclarecimento e tratamento espírita que nós devemos fazer. Então, nós temos que prestigiar, não é, as atividades espíritas propriamente. Então, ter esse cuidado, que o centro espírita deve ser um centro de estudo, de prática e de divulgação. Tem casa espírita, por exemplo, que os trabalhadores não têm tempo de ir para uma reunião, né, a cada 4 meses da sua federativa, da sua união ou federação espírita, por exemplo, como aqui nós temos no DF. Então é lamentável, né, porque estão ocupados distribuindo sopa. Nada contra a distribuição de sopa, mas será que não é mais importante também estar a par e unindo forças no movimento também de união das casas, não é? Então, inclusive até uma coisa interessante aqui, vejam que a gente tem uma diversidade muito grande, mesmo aqui no DF, que é pequeno em termos de territórios, mas nós temos cerca de 150 casas. Muitas casas têm práticas assim de médiuns que vieram da Umbanda, né, ou do Candomblé, com alguns atavismos, algumas práticas, né, um pouquinho diferentes, mas que são filiadas à FEDEF, e que estão estudando Kardec e cada vez mais se espiritizando, né? Então, assim, com o passar do tempo, então, assim, se vocês me perguntarem, eu dou palestras em onde for chamado, mas eu vou falar sobre, claro, doutrina espírita. Então, eu falo em centros que, às vezes, não são tão, né, entre aspas, kardecistas, né? Não é uma expressão muito correta, mas a gente vai porque a gente vai justamente levar o conhecimento de Kardec para esses centros que estão cada vez mais buscando estudar e assim por diante. Então, a gente tem essa consciência de oportunidade, de senso, né, de colocação, e aquele companheiro, né, ter a consciência de que no estudo fundamental não é o local de se discutir temas mais aprofundados, né, e que ele monte, né, em grupo ou virtualmente as salas de estudo, né, no Paul Talk, que é um programazinho que você instala pela internet. Há também salas pela Rede Amigo Espírita, entre outras, né, até salas de estudo pelo Skype, alguns grupos, né, como nós fizemos com o grupo de Singapura, lá com a Vanusa, vamos fazer agora com o grupo Joana de Cusa, com a Jack, que a gente pode fazer alguns trabalhos, né, de alguma coisa mais aprofundada, enfim, seminários, convida um expositor para aprofundar um tema, não é? Então, é o ideal fazer isso e evitar que o restante fique, ainda mais que aquela história, os temas polêmicos, eles geram divisões, geram dúvidas, às vezes geram mal-estar, e isso tudo desarmoniza, cai a vibração, e o principal objetivo nosso lá é o esclarecimento, é o acolhimento, né? Ali estamos doando fluidos. O próprio Divaldo, que é médio vidente, no livro Conversa Fraterna, ele vai dizer que nas sessões de estudo, de palestras, de congressos, ocorrem verdadeiras desobsessões. Porque ele vê os bons espíritos atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados, não é? Naquele momento em que estamos mais receptivos, mais harmonizados, mais tranquilos, naquele momento de estudo, sem que necessariamente estejamos, não é, numa câmara de paz ou num tratamento de desobsessão específico. Então, vejam como o estudo deve ser harmonizado, deve ser, não é, tranquilo, a gente deve chegar um pouquinho antes, né, chegar um pouquinho mais cedo, daí porque a importância, né, da pontualidade, da gente chegar um pouquinho mais cedo, da assiduidade, porque é também o estudo um tratamento. Fazer só um parênteses aqui, já que a gente não teve tantas perguntas, pelo menos por enquanto, da disciplina. É às vezes uma questão que gera muito mal-estar, pessoas abandonam a casa espírita quando o trabalhador, às vezes, que não tem muita experiência, não compreendeu muito bem a questão da disciplina, porque vê, não é, algumas citações, até meio
cortadas, não por completo, e até no filme do Chico também ficou cortada, não é? Por exemplo, Emmanuel aparece a Chico e ele pergunta: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? E ele diz: sim, eu aceito, desde que os bons espíritos não me abandonem. Eles não o desampararão. Mas para isso, você precisa trabalhar, estudar muito e esforçar-se no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de cumprir essa tarefa? Sim, desde que você observe os 3 pontos básicos do nosso serviço. E quais são? O primeiro, disciplina. O segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. Então as pessoas escutam primeiro só essa última parte, né? Cortam a parte do estudo, do trabalho e do esforço no bem, ficam só na disciplina e acham, né, que Emmanuel revogou, ou pelo menos não percebem que estão defendendo que Emmanuel revogou o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Pelo contrário, quando perguntava a Chico qual a matéria que Emmanuel era mais exigente, ele dizia que era no trato com o semelhante. Então Chico era sempre muito generoso, muito bondoso, muito delicado no trato com as pessoas, não é? Sobretudo com os trabalhadores. Então vejam essa questão. Então, o que está valendo para a gente é o amor. O Emmanuel falou aquilo para o Chico, e o Chico pediu, certamente, porque nós temos o livre-arbítrio antes de reencarnar, pediu um orientador espiritual rigoroso, severo, né? Não é? Muito firme como Emmanuel, que muitos acreditam ter sido seu pai no romance Há 2000 anos, quando Chico teria sido Flávia e ele o senador Públio Lentulus. Ele vai realmente precisar daquela disciplina para poder ter publicado 465 livros, cerca disso, é o último número, né, que eu tive informações recentes, né, publicados, um trabalho social gigantesco, incomparável, né, o trabalho das cartas, milhares de cartas psicografadas, não é? Então, de auxílio aos seus irmãos, seus sobrinhos, a seus irmãos de segunda mãe também. Então, um trabalho gigantesco. E trabalhando como funcionário público e doente, enfim, e atendendo a tantas pessoas, se correspondendo. Então, Chico precisava realmente ter muita disciplina, porque com a disciplina a gente produz muito, e ela é muito útil, porque com a disciplina a gente vai produzir mais. Então, como Jesus nos diz, a cada um segundo suas obras, né? O Apocalipse tem 2 passagens dizendo que cada um será julgado conforme as suas obras, inclusive no último capítulo do livro Apocalipse. É muito importante a disciplina. André Luiz diz que você não acredita na disciplina, observe um carro sem freios. Ele vai certamente bater no primeiro obstáculo. Mas veja então que a gente não pode também fazer dessa disciplina um quartel-general. A Casa Espírita não é um quartel-general. A Casa Espírita é um local de estudo, de amor, não é, de aprendizado, de acolhimento. É também um templo, mas ele não deveria ser tanto templo, deveria ser mais estudo, né, acolhimento e também tratamento, né? Mas a gente tem, não é, percebido que às vezes a gente faz um rigor muito grande. Não se faltar tantas reuniões de tratamento aqui, não é, perde o seu grupo, enfim, às vezes a pessoa se afasta, não é, deixa o grupo porque que estava precisando, porque às vezes uma disciplina muito rigorosa, então porque chegou atrasado, aí a pessoa já fica constrangida, os outros olham com cara feia, né? Chegou atrasado num grupo de estudo, todo mundo já, né, aquele olhar repreendedor, quando a gente devia olhar para aquela pessoa e dizer assim: meu amigo, que bom que você conseguiu chegar, porque a gente não sabe os dramas que aquela pessoa está enfrentando. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz narra o caso de médiuns que, para ir para o trabalho mediúnico, né, o marido ficou arrumando confusão, influenciado por obsessores, né, que tiveram, por exemplo, mal-estar físico, enfim. Quantas dificuldades que o trabalhador espírita enfrentou para poder se dirigir ao local de trabalho, não é? E a gente deveria ficar feliz com aqueles que chegaram. Mas aí a gente buscando chegar um pouquinho antes, né, para evitar qualquer contratempo, um pneu furado, né, uma pessoa necessitada no caminho, para a gente ser o bom samaritano, poder ter tempo de ajudar, não é? Não fazer tudo em cima da hora.
Então a gente tem essa questão da disciplina. Então a disciplina realmente é mais importante, diz o Espírito Samuel Luca, eles nazarenos são 3. Né? A pontualidade é importante, a assiduidade também, até porque as pessoas têm compromisso, às vezes o ônibus tem horário, enfim, assim por diante. Mas as mais importantes não são essas. A mais importante seriam essas 3. Seria primeiro a disciplina do pensar. Vigiai, não é? Vigiai os vossos pensamentos, não é, pessoal? Não é para vigiar o vizinho, o chefe, o colega de trabalho, né? O marido até que é bom vigiar de vez em quando, não é? Mas vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação. A segunda é a do falar, né? Que a vossa boca, não, que o vosso falar, que da vossa boca não saia não uma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para a edificação, ensina-nos Paulo de Tarso. E a terceira disciplina, a disciplina do agir. Fazer aos outros tudo aquilo que gostaríeis que vos fizessem. Então essas 3 disciplinas, né, são as mais importantes. Né? Falar, pensar e agir. E essas do horário e da assiduidade, a gente dá o desconto. A pessoa está chegando atrasada, está errado. Mas a gente não vai repreender em público, a gente vai chamar a pessoa, não é, do grupo de estudo, em particular, quando terminar o estudo, fulano, meu amigo, nós temos percebido que você tem chegado atrasado, você está com algum problema, o que a gente pode fazer para lhe ajudar? Né? Você gostaria de mudar o dia de frequência? Né? Nós temos aqui outros horários, outros turnos, enfim, quando possível. Né? Então, a gente ouvir a pessoa, porque às vezes a gente está tão ocupado naquela correria, na rotina, na disciplina, que não temos tempo para fazer o conhecimento, o conhecimento das dificuldades do nosso irmão. Né? Então, esses pontos seriam os que a gente gostaria de ressaltar nessa pergunta. Bom, então a pergunta é sobre qual seria o horário, a quantidade de horas de estudo ideal por semana, não é? De acordo com as necessidades atuais da sociedade, em que o nosso tempo está tão curto, né? Bom, eu queria só lembrar de uma passagem que está no Novo Testamento, dizendo que no final dos tempos, muitos estarão distraídos. E esse distraídos a gente não entende muito bem, né? A gente acha que pessoa distraída é pessoa estabanada, que derruba as coisas, tropeça, né? Eu sou meio estabanado, assim, dizem que média é meio estabanado, né? E eu sou meio estabanado, minha esposa diz que eu derrubo muitas coisas, água, cevada, que eu evito um pouco de café, eu tomo mais cevada. E, na verdade, esse distraído é a gente estar ocupado com as coisas da matéria, com as coisas transitórias, e não estarmos nem um pouco ocupados com as coisas permanentes, com as coisas do Espírito. Então Jesus nos convida a buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Ele não nos disse que era para buscar somente o reino dos céus e a sua justiça, não. A gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar dos filhos, tudo mais. Mas temos que buscar primeiro, ou seja, a prioridade é a nossa elevação espiritual, é a nossa reforma íntima e assim por diante. Hoje também, com a facilidade da tecnologia, por exemplo, eu passo o dia escutando palestras, né? Quando não estou no trabalho, mas quando eu estou me dirigindo até do carro, eu vou escutando em CDs de MP3, as palestras que eu compro em DVD, que eu baixo da internet, há programas que você pode baixar do YouTube e outros sites, do Vimeo e tantos outros que você baixa, faz o download deles e ele já converte para MP3. Você pode escutar no iPod, no iPhone, no iPad, no smartphone, Android, no MP3 Player, enfim, no pendrive você coloca no computador. Há várias formas. Então, hoje há muita facilidade da gente também fazer esse estudo em casa. Então, para mim é um prazer escutar palestras. Há audiolivros também, a Federação Brasileira, né, começou, o Nosso Lar também há em audiolivros, até radionovelas, a LBV gravou algumas radionovelas maravilhosas, Nosso Lar, 2000 anos, 50 anos depois, Sexo e Destino. Nosso Lar, então, é maravilhoso, e há 2000 anos também são
as duas minhas prediletas, você se transporta para lá. Então você pode estudar em vários outros momentos, né? E há livros também lidos, alguns no YouTube, há inclusive livros da série André Luiz sendo lidos. Não, tudo bem, faz parte aí esse encontro aí tão importante, né? É natural que tenha também uma turma interessada que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas vamos perseverar. Quanto maior a dificuldade, maior o mérito. É assim que está lá no livro Nosso Lar, não é isso? Então vamos continuar. Bom, pessoal, então a gente estava falando que há vários grupos, né, de estudo de obras espíritas, as obras de Ivone Pereira, de Leon Denis, de Kardec, de André Luiz, no YouTube e no Paul Talk. Livros lidos, né, eu acho que o grupo Luz Espírita tem feito isso também, basta a gente procurar. Então, agora, quanto ao horário, eu acho que depende da conveniência do grupo. Como os grupos no exterior normalmente são poucos e as pessoas moram muito longe, o ideal é que se aproveite para fazer um horário maior e até que se ofereça também uma janta ou um lanche para que a pessoa se confraternize, porque é o momento também dela ter, ali, diminuir um pouquinho a sua depressão, né? Dela ter uma renda também para casa, através da venda dos lanches, do jantar. Eu vi isso em várias casas espíritas, né? Em Portugal eles fazem lá uma bacalhoada, para variar, não é assim? E muita coisa gostosa. E faz os encontros também nas datas festivas, Dia dos Pais, Dia das Mães, com palestra também. Não é? Então, eu acredito que 2 horas, né? 1h30 do EJE, mais meia hora lá para a confraternização, em torno disso, para o lanche, é um horário interessante, para que não fique só o estudo, mas que as pessoas possam conversar também, trocar ideias e se conhecer também e trocar também amenidades. Tomar só o cuidado quando houver pessoas de língua estrangeira, porque às vezes os brasileiros ficam falando só em português e os americanos ou australianos ou britânicos, enfim, ficam completamente à margem. Então, quando houver grupos mistos, que se fale a língua do idioma nativo, local, né? Que as pessoas respeitem o país onde se encontram. Quando for grupo só de brasileiro, então tudo bem, mas quando for um encontro misto, eu defendo que a gente deva respeitar o país que nos acolhe, que nos abriga, apesar que a gente às vezes não é muito fluente, mas é uma maneira da gente exercitar e de melhorar o nosso idioma também, ok? Eu quero até saber como é que vocês estão de horário aí, porque a gente acabou se estendendo um pouco mais na segunda pergunta, né? E teve algumas falhas aí na transmissão. Quanto mais tempo vocês precisam ainda aí? O estudo individual em casa, bom, aí o que for possível, não é? E o que a pessoa também tiver disponibilidade, porque mães com filhos pequenos, a gente sabe que tem as dificuldades, e assim por diante. Eu coloco o fonezinho de ouvido em casa, vou fazer caminhada escutando palestras, né, seminários, enfim, depende da disponibilidade de cada um. Em casa, a leitura também, esses tabletzinhos que têm uma iluminação, você regula à noite para não atrapalhar o marido ou a esposa, também ajudam você a ler à noite. Os livros digitais hoje são mais em conta e mais ecológicos, né, mais fácil para vocês adquirirem aí. O Conselho Espírita Internacional tem traduzido muitas obras e feito. E a gente vai lendo e relendo essas boas obras, não é? E o tempo que for possível e que você tenha a disponibilidade. Agora, na Casa Espírita, assim, os grupos de estudo aqui, o ESD, regra geral, aqui são 1h30. Mas aqui todo mundo tem um centro espírita perto e não precisa nem lanchar no centro espírita. Mas muitos centros espíritas aqui também têm cantinas, tem lanchonetes, ou terceirizadas ou do próprio centro, né? Então, assim, para facilitar o acesso. Mas aí, como as pessoas às vezes viajam meia hora, 1 hora até chegar ao centro, eu sugeriria que tivesse também o acesso à alimentação fácil, ou que as pessoas pudessem se reunir em algum local depois para confraternizar e manter esses vínculos de amizade, assim por diante. Então, isso para o estudo da doutrina. Agora, se quer também o estudo mediúnico, aí seria o ideal em outro dia, ou também a pessoa tem outro dia para o estudo mediúnico, a prática mediúnica. Há quem defenda que se possa estudar
e no mesmo dia da reunião mediúnica, as suas inconveniências e as suas facilidades também. Divaldo recomenda que deve ser um estudo só do Evangelho, uma leitura harmonizadora somente para o estudo mediúnico, não fazer um estudo extenso, até porque os médiuns normalmente já estão conectados com as entidades que vão ser atendidas, já ficam um pouquinho mais inquietos, dificultando ali também a participação do estudo, mas às vezes é melhor do que não ter o estudo. Se puder ter os 2 dias, nessas casas grandes que a gente tem conhecido aqui, frequentado no Brasil, os médiuns têm que estar obrigatoriamente frequentando um grupo de estudo, com pelo menos 70% de frequência nesses grupos, para poderem estar trabalhando como médiuns, ou para ser trabalhadores da casa, diretores, conselheiros, para ser trabalhador voluntário, enfim, em várias áreas, a gente exige que eles estejam estudando, porque é uma maneira de um monitor, o facilitador, estar acompanhando como é que está cada um, inclusive dar o ok, olha, o fulano pode participar do grupo mediúnico, ele está bem, ele está harmonizado, para que a gente... Porque é natural que cheguem também pessoas com problemas até psiquiátricos na casa espírita, que precisem de um atendimento médico, precisem às vezes de um afastamento do trabalho mediúnico, enfim, a gente tem que ser também cauteloso até pela saúde das próprias pessoas, Sim, eu agradeço aí o carinho de vocês. Bom, eu nunca estive nessa região, já estive nos Estados Unidos 5 vezes, até agora, o ano de 2012, e 2 vezes na Europa. O pessoal do Japão entrou em contato, e como fica perto daí, eu conversei com o Tarso dos Santos, para ver se a gente de repente faz uma turnê. Eu tenho um mês agora de setembro reservado, sempre reservo 20 dias de férias de cada ano para viagens, para palestras, e 10 para a família, e a gente está pensando em atender o Japão, vocês aí, se houver possibilidade, e aproveitar e tentar fazer a Europa também, porque quanto mais palestras a gente fizer, melhor, porque a gente costuma levar nossos DVDs e CDs, e como o custo deles é muito baixo, a gente deixa toda a renda revertida para os centros que nos acolhem, eles costumam pagar a passagem e ainda sobrar para ajudar as casas espíritas. Eu não sei no caso aí da Austrália, do Japão, como seria talvez um pouco mais dispendioso em termos de passagens, se sobraria muito. Nos Estados Unidos a gente chega a deixar 50% do valor total da venda. Na Europa a gente deixou 30%, das vezes que a gente foi. Para aí eu não sei qual o percentual aí que sobraria além das despesas da passagem, pagando as passagens da sobra. Mas a gente faz a conta, vê direitinho, e se a gente conseguir também fazer algumas palestras na Europa, fica tudo mais fácil. E independente disso, também o pessoal lá do Japão diz que eles têm também alguns recursos para que a gente viaje para lá, e também eu acho que já está mais ou menos garantida a ida para lá. Ficou só de acertar a data, e como fica muito próximo, se vocês toparem aí agosto ou setembro, a gente pode agendar uma presença física, e seria um prazer muito grande visitar esse país tão lindo e poder estar em contato com vocês, Seria realmente uma oportunidade muito bacana. Mas estamos à disposição também para fazer esses encontros via Skype, e com a casa de vocês, vamos fazer com Joana de Cusa, estamos fazendo agora lá também com o pessoal de Singapura, também é prático, é fácil, e sobretudo a gente abrir mais espaço para perguntas e respostas. Vocês não sejam tímidos, já sabem que timidez não é virtude, e que a gente então está aqui à disposição. É uma alegria muito grande poder divulgar a doutrina, e a gente vai se falando, O meu site é nazarenofeitosa.com.br. Lá vocês encontram a minha agenda de palestras, normalmente está atualizada. O meu e-mail é nazarenofeitosa@gmail.com para agendar qualquer compromisso. E a gente tem Skype, tem Viber, Vocês podem mandar o e-mail que eu passo todos os contatos. E a Jack também tem aí as nossas informações. E se vocês já estiverem no final, eu queria ler só uma mensagem do livro Eurípides, O Homem e a Missão. Pode ser? Para servir de nossa harmonização em prece de encerramento. É uma mensagem muito bonita, psicografada por Chico Xavier, quando da inauguração
de um lar de crianças, não é? Em 1º de novembro de 1959, na sede própria do lar de Eurípides, em homenagem à data de desencarnação, né, desse grande patrono. E com a presença de Chico Xavier, ele veio trazer uma mensagem muito bonita, não é? Que trouxe muita felicidade ao grupo que estava iniciando lá. E Eurípides Barçanufo, então, esse médium que tem uma vida exemplar, vem nos trazer essa mensagem. Em seguida a gente faz então a nossa prece. Senhor Jesus, esta é a casa que nos deste por tua bênção. Ajuda-nos a encontrar dentro dela não apenas um abrigo de pedra e cal, mas, acima de tudo, o teu próprio coração em forma de lar, pulsando de amor. Construíste-nos um santuário, clareia-nos a fé, ergueste-nos uma escola, conduze-nos à lição. No trabalho, ser nosso guia, em nossa debilidade, ser nossa força. Ante o esplendor desta hora, que só a ti pode ser tributado, debalde procuro palavras para exprimir-te gratidão, porque apenas encontro as lágrimas de alegria que me vertem do peito. Ainda assim, mestre, imploro engrandeças as mãos que se entrelaçam generosas, para que o nosso templo se levantasse em teu nome. Na emoção que me comprime a alma toda, sinto-te a presença invisível no amor em que nos reúnes, nos amigos abnegados em que nos sustentam a luta, nas irmãs valorosas que nos acalentam as esperanças, amparando-nos os sonhos que hoje se realizam, no devotamento dos jovens que nos emprestam a confiança e carinho, e na doçura das crianças que te refletem a divina simplicidade, acenando-nos o futuro. Sinto-te como quando passavas na terra, junto de nós, e rogo, mais uma vez, ilumines a todos os corações que nos partilham os cânticos de louvor. E quanto a mim, que sou nesta casa o último dos últimos, servo a quem tudo tens dado e que nada te deu ainda, trazido pelos amigos para algo dizer-te, não tenho outro recurso, senão lembrar o cego de Jericó e rojar-me diante de tua bondade e de tua glória, a fim de pedir-te em pranto, Senhor, que eu veja a tua vontade, para que eu saiba servir. Eurípides Barçanufo. Do livro Eurípides, O Homem e a Missão, de Corina Novellino, do Instituto de Difusão Espírita, ID. Então, com essa mensagem, meus amigos, desse benfeitor querido, que é também o patrono do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, na Comunhão Espírita de Brasília, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, companheiro de todos nós, sabemos, Senhor, como certa vez tu dissestes aos apóstolos, que aquele que não é contra nós é por nós. Então todos aqueles que trabalham nos ideais nobres do engrandecimento de cada um, no fortalecimento da paz, no crescimento da humanidade, na filosofia, na ciência, nas inúmeras religiões, são também, Senhor, teus apóstolos. E nós que nos encontramos agora reunidos, sob a égide do Consolador, queremos te agradecer, sabendo, como tu nos disseste, que receberíamos em cêntuplo, 100 vezes mais,
tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a teu nome. Que como filho pródigo seremos recebidos pelo nosso Pai, como uma grande festa, com o melhor vestido, com as sandálias, com o anel, porque o filho que estava perdido retornou à casa do Pai. Que aquele semeador saiu a semear, e alguns grãos multiplicaram e renderam 30, outros 60, outros 100 por um. E assim, Senhor, queremos ter essa felicidade de, recebendo esse tesouro que depositas em nossas mãos, multiplicar esses talentos, levando esse Consolador a tantos corações sofridos. Porque um dia eu tive fome de amor, que é o alimento das almas, e tu me deste o pão vivo que desceu do céu, que é o Evangelho do Cristo, redivivo pela doutrina espírita. Onde eu tive sede de esclarecimento, e tu me trouxeste a fonte viva que descedenta a sede para todo sempre, que o Consolador nos traz a tua mensagem novamente. Onde eu estava despido, nu, e tu me aconchegaste no manto da misericórdia, da fraternidade, do consolo e da esperança. Onde eu estava preso nos grilhões do ódio, da vingança, da cegueira, ou enfermo na depressão, nas drogas, no alcoolismo. E tu foste me visitar, trazendo a presença amorosa do Cristo, iluminado pelas luzes da doutrina imortal, onde eu estava perdido, peregrino, sem norte, sem rumo, pensando em cometer o suicídio, buscando as drogas, desesperado. E tu me apresentaste Jesus, a luz do mundo, o farol que guia nossos corações, nossas vidas, o caminho da verdade e da vida para todos nós. Então que este Santo Consolador possa continuar abençoando a todos nós, o movimento espírita em todo o planeta, em especial agora na Austrália, na Nova Zelândia, na Singapura, no Japão, em toda a Ásia, Oceania, em toda parte. Que possam também essas vibrações alcançarem as vítimas do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, os familiares e aqueles outros que se encontram internados em estado grave. E que possamos todos nós, da humanidade inteira, refletirmos, buscarmos a espiritualização, as respostas, o esclarecimento, o teu Evangelho, as outras filosofias que tu nos enviaste também, e também a doutrina espírita, este Santo Consolador que vem nos esclarecer, nos iluminar e trazer a paz para os nossos corações. Sê conosco, Mestre, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Ah, sim. Quero até que bata uma foto depois para que a gente veja, coloque lá no Facebook. Essa é a Lília. Olá, Lília, muito prazer. A Jack está aqui à direita, a Jack está de óculos ali. Tudo bem, pessoal? Muito prazer a vocês. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de poder estar aí com vocês, de poder dar a nossa pequena contribuição. Espero poder ter sido útil e estamos à disposição no que for necessário, ok? Visitem lá nossos vídeos, lá a gente tem um canal no YouTube, aliás 2,
E o material, inclusive aquele que eu citei, está à disposição, né, para mais esclarecimentos também, tá joia? E a gente pode agendar aí outros bate-papos quando forem necessários. Ok? Que Deus abençoe vocês, parabéns pelo encontro, estou muito feliz aí pela união de vocês, né? A unidade apesar da diversidade, e parabéns a todos vocês aí, felicidades a todos, muita paz.